Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tem como objetivo trazer um estudo bíblico todos os dias para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Nós já estamos completando aí um mês que todos os dias a gente está postando aqui um conteúdo com relação a esta formação e essa capacitação bíblica, né? E o tema de hoje ele é muito importante porque a segunda vinda de Cristo era um tema muito pregado nas igrejas, um tema sempre pregado. E nos últimos anos nós temos observado que esse tema tem saído da igreja, principalmente com a mudança que vem acontecendo nos últimos períodos, né? Onde a igreja, que era formada ali por grande maioria de pessoas de baixo poder aquisitivo, hoje a igreja passou por uma mudança muito grande, né? Hoje nós temos na igreja pessoas de todas as classes sociais, de todos os ambientes da sociedade. Então, a mensagem da segunda vinda de Cristo, ela tem meio que ficado para trás. E tem se pregado mais outras coisas, como vencer batalhas, vencer dificuldades, vencer adversidades, dar a volta por cima, ou seja, tem sido mais mensagens antropocêntricas, ou seja, mensagem mais buscando ali colocar o ser humano no centro da vida dele, ou seja, o resultado dos sucessos que ele obtém na vida, ou até mesmo sua queda, seriam resultados do seu próprio comportamento, né? Então, as mensagens são muito nessa área de fortalecimento econômico, espiritual, sentimental. Você pode observar, as mensagens são pregadas mais nesse universo antropocêntrico, né? A mensagem cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro de toda a mensagem, tem ficado de lado. Consequentemente, aquelas pregações que rodeiam o tema cristocêntrico, né? Como salvação, a segunda vinda de Jesus, esses cura divina, libertação, esses temas acabaram indo cada vez mais para a periferia, até porque quando se prega hoje, não se pensa somente na igreja presencial, se pensa também na igreja virtual, certo? Então, muitas igrejas que têm canal no YouTube ou nas plataformas, eles se preocupam muito com a mensagem, por quê? Porque a mensagem muitas vezes ela não é pensada em quem está no presente, é pensada em quem está no ambiente online. Por quê? Ó? Numa igreja física, você vai juntar ali 500 membros, 600 membros. No ambiente online, você tem 1.000, 1.500, 1.200, 3.000, 5.000. E são vidas que estão no ambiente online, né? Onde você ali muitas vezes não tem um compromisso diário com elas, não tem uma responsabilidade diária com elas. Diferente na igreja presencial. A igreja presencial, por menor que ela seja, vamos supor, você é pastor de uma igreja que só tem 50 membros, esses 50 membros você vai ver que é uma responsabilidade muito grande dar conta delas, cuidar delas, acompanhar elas no dia a dia. Já no ambiente virtual, não. No ambiente virtual, você disponibiliza ali a sua mensagem alcança centenas de pessoas, mas você não se preocupa muitas vezes ali com o acompanhamento daquelas pessoas. Então é muito importante que, né, quando você tem uma igreja no ambiente online, você se preocupar muito com a mensagem, se aquela mensagem vai engajar, se aquela mensagem vai distribuir, se aquela mensagem vai gerar muita curtida, se vai gerar muita visualização. E na igreja presencial, não, esse não é o seu objetivo, certo? Então, nós vamos trazer hoje uma mensagem, né, um estudo, na verdade, sobre a segunda vinda de Jesus. Claro que aqui não estão todos os detalhes, mas uma visão, um começo de visão sobre a segunda vinda de Jesus, a depender do ministério da igreja que você faz parte, vai ter diferenças de visões de uma denominação para outra, mas nosso objetivo aqui é trazer uma base, trazer um ponto inicial. A partir daqui você fica livre para você estudar, para você se aprofundar, porque esse é um tema muito profundo e eu não conseguiria trazer tudo aqui, certo? Então vamos lá. A segunda vinda de Cristo
é um evento a ser realizado em duas fases, certo? Então vamos lá, como imaginar como se fosse um filme, né? Então a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases, certo? A primeira fase tem como elemento central o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Por quê? Porque a depender do ministério que você estiver, que não for da Assembleia de Deus, existem algumas denominações que acreditam que a vinda de Jesus, a segunda vinda, vai ser dentro da tribulação. Existem aqueles que acreditam depois da tribulação. No caso específico da Assembleia de Deus, acreditamos que irá acontecer antes da tribulação, certo? Momento este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Vamos entender. Na segunda vinda de Jesus, aqueles que estiverem vivos na vida de Jesus, eles serão arrebatados, ou seja, eles farão parte de uma geração que não vai conhecer a morte, certo? E isso já aconteceu no Antigo Testamento, né? Nós tivemos duas figuras que não conheceram a morte. O primeiro foi Enoque, que andou com Deus e foi transladado e não conheceu a morte. E o segundo, nós vamos ter Elias. Elias não morreu. Elias subiu naquela carruagem e o Senhor tomou para si. E os outros morreram. Todos morreram. Inclusive Moisés, que alguns têm dúvida de que Moisés morreu. Moisés morreu, e inclusive o Senhor o sepultou Moisés, certo? E as pessoas que Jesus ressuscitou, elas ressuscitaram, mas depois elas faleceram, né? Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas depois ele morreu, certo? A segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação e visível aos olhos humanos, certo? Então, a segunda fase é a sua vinda. Agora ele vai vir em glória quando? Depois da grande tribulação. E nesse momento todo olho verá, diferente da primeira vinda antes da tribulação, onde nem todo olho verá, somente os salvos ouvirão, ou seja, somente os salvos ouvirão a trombeta, que pode ser trombeta, som de trombeta, ou trombeta, uma mensagem, isso não fica claro, e em um piscar de olhos, né? O céu vão se abrir e os salvos vão poder ver, certo? Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados na terra antes da tribulação, certo? Diz assim, ó, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Lembra aquelas pessoas que subiram, foram arrebatados, tanto os vivos como os mortos foram ressuscitados, tiveram seus corpos transformados, porque este corpo aqui ele não pode herdar a eternidade, né? Este corpo aqui ele é um corpo pecaminoso, ele é um corpo terreno, ele não tem como ele ir para a eternidade, ele precisa ser transformado. Então, depois que acontecer a grande tribulação, Cristo desce com a igreja, com aqueles que subiram no arrebatamento, tanto vivos quanto os mortos que morreram com Cristo, certo? Vamos para o arrebatamento da igreja. Nós acreditamos que acontece quando? Antes da tribulação, certo? Vamos lá.
é o termo que nós usamos para designar o rapto dos santos da face da terra para o encontro com o Senhor nos ares. Ou seja, os céus vão se abrir, os salvos ouvirão a trombeta, os salvos o verão, mas Jesus não vai descer sobre a terra, certo? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, né? Paulo escreveu uma carta para a igreja de Tessalônica e Paulo tinha firme convicção que Jesus voltaria ainda no seu tempo. Olha como é interessante, né? Ele já acreditava que Jesus voltaria, mesmo Jesus tendo há pouco tempo que ele tinha subido, mas mesmo assim Paulo já nutria no seu coração a convicção de que ele vivia no tempo que Jesus ia voltar. Olha como é interessante, né? Como ele conseguia já ter essa fé, mesmo com tão pouco tempo que Jesus tinha voltado para o céu, mas ele já tinha essa fé no coração de que Jesus poderia voltar no tempo dele para buscar a igreja, né? Ele vai dizer, ó, os que morreram em Cristo ressuscitarão, né? Se Jesus voltasse hoje para buscar a sua igreja, aqueles que estão mortos ressuscitarão, e nós, igreja, que ficamos vivos, nós, eu e vocês, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, ele pregava, ensinava como se Jesus fosse voltar ali, né? Ou seja, a profunda convicção que ele já tinha, porque aqui é pouco tempo, bem pouco tempo, que Jesus tinha voltado para os céus, né? Nesse evento, os mortos em Cristo, e olha como é interessante, né? Eles passavam por tanta adversidade, eles já passavam por tanta dificuldade, né? Tanta perseguição, tanta dor, tanto sofrimento que Paulo, os apóstolos enfrentaram ali no início da igreja, que eles enxergavam aquela situação como o cenário ideal para a própria vinda do Senhor, né? E hoje, com 2026 anos depois, né, que Jesus esteve aqui na Terra, nós ainda nutrimos e mantemos a nossa convicção que Jesus vai voltar. Ou seja, passou tanta coisa de lá para cá. Os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados primeiro, seguindo-se a transformação dos salvos vivos e o simultâneo encontro de ambos os grupos com o Senhor nos ares, né? Os mortos em Cristo serão ressuscitados, né? Aonde estiverem os mortos em Cristo, eles serão ressuscitados e serão transformados, assim como os vivos. Ambos os grupos vão se encontrar nos ares para se encontrar com o Senhor. Esse advento será invisível aos olhos do mundo, ou seja, para o mundo não vai estar acontecendo nada. Porém, seus efeitos serão perceptíveis. Por quê? Tanto os mortos como os vivos vão sumir. A falta dos mortos ninguém vai sentir, mas dos vivos sim, né? Isso ocorrerá em uma fração de segundos. Agora está aqui o ponto. E nosso corpo será transformado num corpo glorioso. Ou seja, este corpo aqui, ele é um corpo terreno. Existe um corpo que é um corpo espiritual, um corpo celestial. Então, por isso que o nosso corpo ele vai ser transformado, certo? Este corpo aqui, ele não pode ir para o além, né? Não pode ir para a eternidade, que estará revestido da incorruptibilidade, porque este corpo ele é incorruptível. Este novo corpo vai estar revestido da imortalidade, porque este corpo que nós
habitamos dentro dele é um corpo mortal, por ocasião do rapto da igreja. O que significa um corpo mortal? Um corpo sujeito ao pecado e um corpo sujeito à morte. Será um evento repentino e secreto, precedido pelos sinais gerais, ou seja, vai ser num piscar de olhos, mas antes que ele aconteça, haverá sinais. Primeiro, a apostasia, ou seja, o esfriamento da fé, ou seja, cada vez mais vai reduzindo o número de pessoas que acreditam em Deus, que acreditam em Cristo, que acreditam no Senhor Jesus. Guerras, fomes, catástrofes naturais, perseguições, de maneira que esse evento não pode ser visualizado antecipadamente, nem datado por esse ou por nenhum outro sinal. Isso é importante. Ao longo da história da igreja, vários homens e mulheres se levantaram e disseram que Jesus ia voltar em determinado período, gerando seitas, gerando heresias e gerando novas religiões. Todos esses foram envergonhados, certo? Porque o momento e a hora somente Deus sabe, certo? Nem mesmo os anjos sabem. A condição para fazer parte desse glorioso evento é estar em Cristo. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que precederá a grande tribulação, período em que a ira de Deus será derramada sobre os moradores da terra, né? Foi retirado a igreja, como foi retirada a igreja, a ira de Deus será derramada sobre a face da terra, que é a grande tribulação, certo? Essas pessoas que subiram com Jesus, o que elas foram fazer lá no céu? Que é a grande pergunta que nós precisamos fazer a partir de agora, depois nós voltamos para a terra, certo? Então, essas pessoas foram arrebatadas e lá no céu, o que elas foram fazer lá no céu? O tribunal de Cristo é a primeira etapa e as bodas do Cordeiro é a segunda etapa do que acontece lá no céu. Vamos lá. Após o arrebatamento da igreja, receberemos as boas-vindas de Jesus. Nessa ocasião, será estabelecido o tribunal de Cristo, que é a primeira etapa para aqueles que chegam ao céu. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Para quem tem dúvida, Romanos, capítulo 14, versículo 10, e próximo ponto. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ou seja, o que você fez aqui na sua vida terrena, ou seja, no seu corpo mortal, você vai ser recompensado no céu. Ah, irmão Rodolfo, então aqueles que fizeram mais para Deus, eles vão ser pessoas muito mais ricas, mais bem-sucedidas, mais bem vistas, vão ter uma posição no céu melhor do que os outros. A Bíblia não diz isso, certo? Não parece se transferir a meritocracia para o céu, certo? Por quê? Porque o que levou todos nós a sermos salvos foi o sacrifício de Cristo. E um ponto importante: não são as boas obras que salvam, mas eu sou salvo e por isso eu pratico boas obras, certo? Então, até aquilo que eu faço de bom não é para que eu seja salvo, mas porque primeiro eu sou salvo e as minhas obras são validadas diante de Deus. Ou seja, até aquilo de bom que eu fiz aqui na terra,
Foi o Senhor que colocou dentro do meu coração esse desejo. Então isso é muito importante, porque muitos às vezes pensam que por ter feito mais por Deus aqui na terra, lá no céu eles vão morar no alfaville do céu, ou seja, vão ter um status, uma condição superior, e aqueles que foram salvos ali na última hora, eles vão morar na periferia do céu, né? Até eu brinco quando eu dou aula para os meus alunos, vão morar no Alphaville, andar de BMW, e os outros vão morar no bairro da periferia de Fortaleza chamado de Canedezinho, ou seja, eles vão morar em Canedezinho, vão andar de ônibus, né? Vão ter subemprego. Não levem essa visão para o céu. Nós vamos ser recompensados pelas obras que nós fizemos aqui na terra, tanto boas quanto ruins. E lembre-se, até aquilo de bom que você faz, não foi você que fez, foi o Espírito Santo que age dentro de você que torna aquelas obras boas. Porque se eu faço algo bom sem a chancela do Espírito Santo, a Bíblia diz que são trapos de imundície, ou seja, valor nenhum tem, certo? Então nós vamos ser recompensados por aquilo que nós fizemos aqui na terra, mas não espere lá no céu que você seja um indivíduo de um outro patamar, como eu, que nasci no Evangelho desde a infância, de um patamar superior e elevado, quando comparado àquele que aceitou a Jesus na última hora. Não, a Bíblia ela não fala isso, certo? Então, muito cuidado para nós não transportarmos o mundo terreno para a eternidade, certo? A Bíblia diz que nós vamos ser recompensados por aquilo que nós fizemos aqui na terra, mas cuidado para não transportar estas recompensas terrenas para o céu. O céu é um outro mundo, é uma outra realidade, é uma outra compreensão. É tanto que o Senhor lhe fala algo muito interessante, né? Aquele que quiser ser o maior no reino dele, não busque ser servido, mas sirva ao outro, diferente do mundo. Diferente do mundo, né? Quanto mais eu galgar na minha carreira, mais eu sou servido pelos outros. No reino espiritual, não. Quem quiser ser o maior, que sirva mais, que doe mais, que dê mais. Ou seja, a lógica do céu é diferente da lógica da terra. Então, muito cuidado para você não se surpreender, achar que no céu é uma coisa quando é diferente. Esse evento será realizado no céu e diz respeito à recompensa de nossas obras em favor da causa de Cristo na terra. O Senhor Jesus prometeu: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Aí alguém pode dizer assim: mas Rodolfo, não é segundo a obra e eu não fiz mais, eu vou receber mais. Mas lembra de uma parábolazinha que o Senhor ele foi distribuir as recompensas? Lembra? Ele chamou um pela manhã para trabalhar, chamou outro ao meio-dia e chamou outro no final do dia. E quando ele foi pagar, ele começou pagando por aquele que tinha trabalhado, chamado para trabalhar no final do dia, depois no meio do dia e depois no início do dia. Aquele que passou o dia inteiro trabalhando, ele achou, né? Quando ele vai receber a recompensa, que ele ia receber muito mais do que aquele que foi chamado ao meio-dia e daquele que foi chamado no final do dia. E é interessante que ali o Senhor paga o mesmo valor a todos eles, tanto que ele chamou pela manhã, como que ele chamou ao meio-dia e que ele chamou no final do dia. Embora aquele que ele chamou no início do dia tenha ficado entristecido. Por quê? Porque ele esperava receber mais. Ele esperava transportar a terra para o céu. E o Senhor disse: não, o dinheiro é meu. Eu dou o mesmo valor para aquele que eu chamei no final, para aquele que eu chamei no meio do dia e para aquele que eu chamei no início do dia, certo? Então, muito cuidado com isso, certo? Nós temos essa mania de transportar o reino de Deus da terra para o céu. Depois disso, os fiéis glorificados participarão das bodas do Cordeiro.
dizendo: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Ou seja, a ceia que nós realizamos agora vai ser realizada no céu, né? Lá nós não precisaremos do pão, nós não precisaremos do vinho, porque o próprio Cristo, que é simbolizado através do pão e através do vinho, vai estar lá conosco presencialmente nas bodas do Cordeiro. Trata-se do grande banquete que celebra a união de Cristo com a sua igreja, com a sua noiva, né? A esposa do Cordeiro, onde será culminado o plano da redenção. No momento de gozo e alegria, e todas essas coisas ocorrerão antes do retorno de Cristo à Terra, com a sua igreja agora glorificada, certo? E aqui na Terra? Aqui na Terra, você deve se lembrar que centenas, milhares de pessoas sumiram num piscar de olhos. Como essas pessoas sumiram no piscar de olhos, que você acredita que vai acontecer na Terra? A Terra vai entrar em pânico. A Terra vai entrar em caos, certo? Esse é o primeiro elemento, né? A Terra vai se tornar um ambiente caótico, porque as pessoas sumiram sobre a face da Terra. Cristo veio buscar a sua igreja e derramou, a partir deste momento, o cálice da sua ira sobre a face da terra, certo? Aí, bora lá. A grande tribulação durará 7 anos. Trata-se de um período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Vamos entender agora. Vamos lá? É um tempo de angústia, é um tempo de sofrimento sem precedentes na história. Na história da humanidade, desde que o homem foi criado, Adão e Eva, não haverá angústia, não haverá sofrimento igual. E olha que a humanidade já passou por muita coisa, mas nunca haverá uma angústia e nunca haverá um sofrimento igual ao daqueles dias. Por isso que poucos vão resistir à grande tribulação, certo? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Nunca haverá um sofrimento e uma angústia comparado àquele da tribulação. Mateus, capítulo 24, versículo 21. Os profetas falaram sobre esse dia, como foi o caso de Jeremias, chamou a atenção para esses dias, Daniel chamou a atenção para esse dia, Joel chamou a atenção para esses dias e outros profetas também chamaram. Esse período é também conhecido como o Dia do Senhor no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E terá seu início somente depois que a igreja for arrebatada da terra. Enquanto a igreja não for arrebatada da terra, não se inicia a grande tribulação. Isso é que a Assembleia de Deus acredita. A depender do ministério que você faz parte, pode ser que acredite de uma forma diferente. Essa etapa da história foi determinada por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e também para preparar a nação de Israel para o encontro com o Messias. Por quê? Porque o povo de Israel até hoje não acredita que Jesus é o Messias, certo? Se você for viajar para Israel, eles respeitam os evangélicos,
respeitam os cristãos, respeitam os protestantes, respeitam os católicos, está lá tudo preservado, mas eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam em Jesus como sendo o Messias. Eles aguardam até hoje o Messias. A tribulação vai ser uma preparação para a vinda do Messias, certo? A cidade de Jerusalém será ainda tomada por um tempo, pois no final da grande tribulação, o Senhor Jesus descerá para livrar o seu povo. O apóstolo João relata a futura vitória de Cristo junto com seus santos sobre a besta que vai estar sobre a face da terra e sobre o falso profeta também que vai estar sobre a face da terra, certo? Vamos lá, a manifestação do anticristo, certo? Vamos lá. Será um período caracterizado por pragas de toda ordem e pela manifestação do anticristo. O homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, certo? É o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o anticristo, segundo o texto bíblico, é um homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, alguém que entroniza como sendo o homem do pecado e o filho da perdição. Da mesma forma, lembra que Judas era um dos 12, mas ele era filho da perdição. Ele estava ali no meio dos 12, Jesus sabia quem ele era, mas deixou ele ali porque ele estava ali para cumprir uma missão que era conduzir Cristo até a cruz, certo? Ele participar desse processo. Então, nós vamos ter também um homem, né, que é o homem do pecado, e o filho da perdição, que vai se levantar nesse período de tribulação. O termo anticristo é usado nas epístolas joaninas. O que são epístolas joaninas? São cartas escritas por João, certo? E esse personagem nega que Jesus é o Cristo, certo? Ou seja, alguém que vai se levantar negando Jesus. Ou seja, trazendo uma mensagem que Israel já acredita, que Jesus não é o Cristo, não é o Messias. Então se levanta o filho da perdição e chancela e confirma, dizendo: olha, Jesus não é o Cristo. O anticristo opõe-se e rejeita, nega e contesta a Cristo, ou seja, uma fase de contestação a Cristo, né? Então, se hoje Cristo ele é contestado, mas não se compara com o que virá, né? Será um período muito duro de muita contestação de quem Cristo é, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, além de contestar a Cristo, além de conquistar, renegar Deus, né? Com o passar do tempo, ele se sentará no próprio trono de Deus, exigindo agora que a centralidade da adoração seja ele próprio, ou seja, o filho da perdição. Suas características são as de um ditador mundial, ou seja, uma figura mundial. É o último grande governo mundial da história, identificado em Apocalipse como a besta que surge do mar. Quando diz assim, ó, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. É uma personagem que terá controle sobre 10 reinos. Ela apresenta o anticristo e o seu governo. Este tem o mesmo intento
e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Apocalipse, capítulo 17, versículo 13. O mar é uma linguagem metafórica e indica as nações, os povos e as línguas. A besta recebe do dragão, quem é o dragão? Satanás, poderes para dominar o mundo e, além disso, ela blasfemará contra Deus. O falso profeta é o porta-voz do anticristo, a besta que subiu da terra, que por meio de falsos milagres enganará os moradores da terra para se oporem a Deus. Então o falso profeta confirma a mensagem, o anticristo estabelece o governo e a besta é uma fonte de blasfêmia, né? Ali de blasfêmia, porque ela recebeu do dragão, ou seja, de Satanás, esse poder para dominar, para subjugar o mundo, né? Lembra que quando Cristo foi tentado, uma das coisas que o diabo ofereceu para Jesus foram os reinos do mundo, né? Ele disse: ó, se ajoelhado me adorar e me prostrar, te darei os reinos da terra, né? Trata-se de um governo promovido por Satanás. O anticristo fará um concerto de 7 anos com Israel. Entretanto, na metade desse período, o concerto será rompido e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjadas. Daniel, capítulo 9, versículo 27. O rompimento acontecerá porque os judeus descobrirão que fizeram um acordo com o anticristo. E só a partir daí é que começará, que diz assim, o tempo de angústia para Jacó. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Ou seja, o tempo de angústia para a descendência de Jacó, ou seja, para a descendência de Israel chegou, a partir do momento em que esse pacto ele é quebrado. Ao final do período de 7 anos, aparecerá o libertador de Israel. E diz assim, ó, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos, capítulo 11, versículo 26. Ou seja, ao final desse período de angústia, de sofrimento, da descendência de Jacó, né? A partir do momento que ele estabelece essa quebra desse pacto com o anticristo, iniciará um grande período de perseguição e angústia, vai se levantar o libertador. Quem é esse libertador que se levanta? É agora a vinda de Cristo com a sua igreja, certo? Que agora todo olho verá diferente do primeiro momento. Vamos lá? Esse acontecimento é anunciado desde o princípio do mundo. E destes profetizou também Enoque, né? Enoque que andou com Deus, que Deus o transladou. O sétimo, depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas 14, né? Porque Judas não tem mais de um capítulo, né? Então só é o versículo direto, Judas 14, certo? O Novo Testamento grego emprega miríade de santos, como aparece também na tradução brasileira. Isso significa inumerável, ou seja, Cristo vai descer com a sua igreja do céu sobre a terra com miríade de santos, ou seja, inumeráveis santos incontáveis. Os santos aqui são raptados da terra juntamente com os ressuscitados durante o arrebatamento da igreja,
Os santos aqui são os raptados da terra, juntamente com os ressuscitados durante o arrebatamento da igreja. É a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que será visível e corporal com a sua igreja glorificada, que diz assim, ó, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória. Lucas capítulo 21, versículo 27. E isso ocorrerá para que seja restaurado o trono de Davi. Lembra que o trono de Davi foi afetado durante a tribulação. O anjo Gabriel anunciou a Maria, mãe de Jesus, que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ou seja, está falando de Cristo. Isso significa a libertação do povo de Israel dos seus opressores. Por quê? Quando Jesus desce agora com a sua igreja, agora sim eles vão reconhecer Jesus como Messias. Por quê? Porque Jesus agora virá como eles aguardam, como eles esperam. Porque como Jesus veio antes, Jesus não veio da forma que eles aguardavam ou esperavam. Nessa vinda, o Senhor Jesus Cristo derrotará a besta, a qual Satanás deu poder, enganará, derrotará o falso profeta, né, que justificou os atos, né, e fará o julgamento das nações, e aprisionará Satanás por 1000 anos, certo? E diz assim, ó, ele prendeu o dragão, que é Satanás, Satanás sempre recebe o nome de dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Né? O que é esse selo? A Bíblia não diz. Então, se você vê em algum canto que selo é esse que Deus colocou no Satanás, não acredite, porque a Bíblia não diz. Qualquer coisa que você vê é invenção, certo? É falácia. A Bíblia não diz. Daí em diante será implantado o reino de Cristo, o reino de justiça e o reino de paz sobre a face da terra, certo? Aí nós entramos agora no milênio, né? Que é quando o governo de Cristo desce sobre a terra com a sua igreja. O milênio é o reino de Cristo com duração de 1000 anos, que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória com os seus santos. Todos os que estiverem vivos na terra após esses acontecimentos serão submetidos ao governo de Jesus Cristo. Nesse período, Satanás estará aprisionado no abismo, e isso significa que a sua ação destruidora na terra será neutralizada e assim será iniciada uma nova ordem. Não temos em Apocalipse informações detalhadas sobre esse reino de 1000 anos, mas esses dados já estão nos profetas do Antigo Testamento. Trata-se da tão almejada paz universal, pois nesse reino haverá paz, retidão, justiça entre os seres humanos e também harmonia no reino animal, certo? A sede desse governo será Jerusalém. Para quem tem dúvida, está aqui, ó. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 3. Por isso que aquela região é tão disputada pelas religiões do mundo. O Senhor Jesus assentar-se-á sobre o trono de Davi e de Jerusalém e reinará sobre toda a humanidade. Esse reino trará salvação a Israel, será a conclusão do programa divino
sobre o povo de Deus, que é Israel. O milênio não é ainda o fim e nem a consumação de todas as coisas, certo? Vamos lá continuar. Agora nós vamos para a última etapa, certo? Que os súditos do reino de Cristo. Os habitantes da terra, no período do milênio, são cidadãos das nações que sobreviveram à grande tribulação. O livro de Apocalipse mostra-nos que dois grupos reinarão com Cristo durante o milênio. Nós, os crentes provenientes da era da igreja e os mártires da grande tribulação, ou seja, aqueles que se mantiveram firmes mesmo no maior período de angústia e de sofrimento sobre a face da terra e se mantiveram íntegros, certo? E diz assim, ó, e vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, certo? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, certo? O outro grupo. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o que é que João viu? João viu dois grupos. João viu o grupo daqueles que foram arrebatados por Cristo e João viu um segundo grupo. E esse segundo grupo ele descreveu para que não tivesse dúvida, certo? Vamos lá, para você não ter dúvida, diz assim, ó: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Ou seja, eu vi um outro grupo. Eu não só vi o grupo daqueles que subiram com Jesus no arrebatamento, não. Eu vi um outro grupo reinando. Que grupo é esse? É o grupo daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus ou por causa da sua palavra. Ou seja, no maior período de angústia, de sofrimento, eles se mantiveram firmes, como tanto no testemunho de Jesus como na palavra. E para que não ficasse em dúvida, não achasse que fosse pessoas de outro período, porque outras pessoas foram degoladas e outras pessoas foram mortas por causa do testemunho de Jesus e da palavra, ele vai deixar agora bem claro. E que não adoraram a besta. Então, ó, olha o período que ele está falando. E também a sua imagem. E não receberam sinal na testa. O sinal na testa é um chip. O que é um sinal na testa? É uma tatuagem? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que é um sinal na testa. Se você viu por aí que é uma tatuagem, é um chip ou qualquer coisa, isso são criações humanas, criações da imaginação humana. A Bíblia só diz que é um sinal. Na testa, não receberam sinal na testa, não receberam sinal na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os dois grupos, certo? Os crentes vindos da era da igreja, juntamente com os santos do Antigo Testamento, receberão autoridade para governar a terra, e dentre eles nós teremos os 12 apóstolos, governarão sobre as 12 tribos de Israel. As expressões julgamento, que é julgar, trazem com frequência a ideia de governo e governar
no Antigo Testamento. Esses serão os súditos do Rei dos Reis. O segundo grupo são os mártires da grande tribulação, que não adoraram a besta. Eles formam uma só grey, juntamente com os crentes provenientes da era da igreja e os santos da primeira ressurreição. Para você que tem dúvida, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Evidentemente que ao longo desse estudo, muitas perguntas não ficaram respondidas, certo? Até porque, se fosse respondido tudo, não seria um pequeno estudo, né? Seria um estudo de escatologia. E o nosso objetivo aqui não é trazer um estudo de escatologia, é trazer um subsídio, uma visão inicial para que você possa aprofundar. Depois eu posso trazer um estudo mais profundo sobre essa temática. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. O próximo tema que nós vamos estar trabalhando com vocês será sobre o mundo vindouro, ou seja, a continuação desse estudo, ou seja, a segunda parte. Lembrando que não dá para trazer todas as respostas, porque aí é uma parte da teologia chamada de escatologia, né, que é o estudo dos últimos tempos, né, ou seja, o estudo ali do final, os últimos acontecimentos da história da humanidade. Quando o canal seguir um pouquinho mais para frente, a gente pode trazer um estudozinho só de escatologia. Mas nesse momento não é o objetivo, nesse momento é trazer um panorama, né, dos principais ensinamentos com relação à palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que Deus abençoe todos vocês. Pai do Senhor, até o nosso próximo encontro. Lembra de assistir os vídeos que ficaram para trás. Nós temos muito conteúdo, Batendo com o Espírito Santo, Cura Divina, Jesus, Deus, Governo, Lei, né? Tudo disponível aí para você estudar, para que você possa se aprofundar e conhecer a cada dia mais de Deus. Todos os dias nós estamos postando conteúdo aqui, trazendo ensino para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Se você faz parte de uma outra denominação, não se preocupe. Esse estudo eu estou utilizando como base a declaração de fé da Assembleia de Deus, mas é para dar uma sistematização, certo? Que é para não ficar aqui estudos aleatórios. Mas não se preocupe, eu busco não me aprofundar muito nos ministérios, nas igrejas, porque o meu objetivo aqui é trazer uma base para que essa base você possa se aprofundar e crescer mais, baseado nas características, na doutrina e nos princípios que é ensinado lá na sua igreja, certo? Deus abençoe você, Deus derrame graça sobre a sua vida e até o nosso próximo conteúdo aqui do canal. Lembra do nosso próximo conteúdo, que será sobre a segunda vinda, ou seja, a continuação desse estudo. Até o nosso próximo encontro.